Sabe aquela cena? Uma palestra, um debate. As ideias estão fluindo, tá tudo indo bem, até que alguém com aquela coragem toca naquele assunto. E pronto. É quase que automático, né? Começa aquele burburinho, umas risadinhas sobre pseudociência. Rapidinho, o pessoal sério levanta e vai embora. A conversa de verdade, agora, pode continuar em paz, sem essa heresia. Só que a história mais interessante aqui não é sobre quem sai correndo, é sobre quem fica. Quem são essas figuras que, em vez de recuar, se inclinam para frente, com o olho brilhando, quando o maior mistério de todos é colocado na mesa? Então vamos descobrir. Porque, ao contrário do que a gente imagina, quem fica não é o pessoal do chapéu de alumínio. São, para surpresa de muitos, alguns dos pensadores mais rigorosos e premiados do nosso tempo. Vamos começar com David Chalmers. E olha, ele não é um guru de fim de semana, não. Ele é um filósofo analítico que é tipo a tropa de elite do ceticismo e do rigor lógico. O trabalho dele é duvidar. Em 95, ele jogou uma verdadeira bomba na mesa. O problema difícil da consciência. Basicamente é o seguinte, a ciência explica muito bem o que o cérebro faz. Mas ele perguntou por que a gente sente alguma coisa. Porque o universo não é só um bando de engrenagem funcionando no escuro. A hipótese radical dele. E se a consciência não for algo que o cérebro cria, mas sim um ingrediente básico do próprio universo? E ele não está sozinho nessa fronteira, não. Se liga nesse nome. Sir Roger Penrose. Sim, esse Roger Penrose. O cara ganhou um prêmio Nobel de Física por seu trabalho sobre buracos negros. Quando uma mente desse calibre fala, o mínimo que a gente faz é escutar. O Penrose, junto com Stuart Hameroff, desenvolveu a teoria Orch-OR. E qual é a proposta? Que a base da nossa consciência pode envolver processos quânticos, de verdade, acontecendo dentro dos nossos neurônios. É uma teoria polêmica? Pra caramba, mas não é achismo. É uma hipótese científica, publicada e debatida seriamente. E que tal Henry Stepp, um físico que trabalhou com os pais da mecânica quântica? O cara bebeu da fonte, conversou com lendas como Heisenberg e Pauli. O Stepp leva as esquisitices da quântica até as últimas consequências. Para ele, a consciência não é só um espectador assistindo ao show do universo. Que nada, ela sobe no palco. O ato de observar não apenas revela a realidade, ele ajuda a escolher qual realidade vai de fato acontecer. Agora um pensador que tem um pé em cada canoa, Bernardo Kastrup. Ele junta o rigor da engenharia de computação, tendo trabalhado lá no CERN, com a profundidade da filosofia. A proposta dele vira o nosso mundo de cabeça para baixo. E se o universo não for matéria, que por acaso um dia gerou consciência? E se for o contrário? E se a consciência for o oceano fundamental? E tudo que a gente chama de matéria, de mundo físico, for só as ondas na superfície desse oceano? Seguimos com Donald Hoffman. Ele é um cientista cognitivo que usa a matemática da teoria dos jogos e da evolução para questionar a coisa mais básica de todas. Será que o que a gente vê é real? A teoria dele é provocadora. A evolução não se importou em nos fazer ver a verdade. Ela só se importou com a nossa sobrevivência. Nossa percepção do mundo não seria uma janela para a realidade, mas sim uma interface de usuário, tipo área de trabalho do computador. A gente clica num ícone de pasta azul, mas a gente sabe que por trás daquilo tem circuitos e códigos, né? Hoffman diz que o espaço, o tempo e os objetos são os nossos ícones. E para fechar, um dos arquitetos do nosso mundo moderno, Federico Fagin. Esse é o homem que simplesmente inventou o microprocessador. Ele construiu os cérebros de silício que hoje comandam as nossas vidas. E o que diz o criador do cérebro digital? Ele afirma, com todas as letras, que a consciência não é algo que se possa calcular, não é computação. Vindo do cara que tornou tudo isso possível, essa declaração tem um peso, sísmico. Certo. Então a gente tem aqui um filósofo, um Nobel, físicos, cientistas, um time de primeira. Todos eles com teorias bem diferentes que até brigam entre si. Mas existe um fio que une todos eles. Eles debatem os detalhes, os mecanismos, as implicações de cada ideia. As visões de mundo deles são, em vários pontos, totalmente incompatíveis. Mas todos eles, cada um vindo do seu campo de estudo, aterrissam na mesmíssima conclusão fundamental. E aqui está, o ponto de encontro. O que une todos esses dissidentes, cada um por um caminho diferente, eles chegam no mesmo lugar. A ideia de que o universo é só matéria e que a consciência é um mero acidente.
essa ideia simplesmente não fecha a conta. Algo muito importante está faltando nessa história. E isso, veja bem, não encerra o debate. Muito pelo contrário, isso abre o debate. Transforma o que parecia um beco sem saída numa fronteira gigantesca, pronta para ser explorada. E nessa fronteira, as possibilidades são de explodir a cabeça. Talvez a consciência seja fundamental. Talvez a realidade seja uma interface. Talvez exista física quântica rolando nos nossos cérebros. Ou talvez a resposta seja algo que a gente nem consegue imaginar ainda. O ponto principal é, a questão está em aberto e está sendo investigada por mentes brilhantes. E diante de tudo isso, a atitude de sair correndo da sala, de se recusar a sequer considerar essas questões, talvez não seja rigor cético. Talvez seja só uma certa preguiça. No fim das contas, a jornada desses pensadores mostra que essa fronteira não é um lugar para malucos, mas sim para pioneiros. A porta para um novo jeito de entender a realidade está claramente entreaberta. A verdadeira pergunta é se a gente tem a coragem de botar a cara e espiar o que tem do outro lado. E essa conversa não termina aqui. Ela mal começou. Para quem tem essa coragem, para quem quer continuar essa exploração, a jornada fica ainda mais profunda em mibadon.com.br.